Pessoal, hoje nós iremos dar continuidade e abordar o tema que foi iniciado nas últimas aulas, que tinha como tema globalização, sociedade e meio ambiente. Focamos principalmente na questão da globalização nas aulas anteriores e hoje nós iremos dar continuidade a focar nessa questão da globalização, tá bom? Então, hoje nós iremos focar principalmente na questão da globalização da cultura, ou seja, a relação que tem a globalização com a cultura, né, no mundo todo. Então, vamos lá. Vamos entender melhor esse termo, né, da globalização da cultura. Então, o processo de globalização permitiu que a rápida conexão entre as diferentes localidades do planeta. Isso faz parte da globalização, mesmo as mais distantes entre si. Então, de certo modo, isso interferiu e dinamizou também a proliferação das tradições e tendências, né, cotidianas dos diferentes lugares, naquilo que ficou conhecido como globalização cultural. Então, a globalização, né, permitiu essa rápida conexão entre diferentes pessoas, cultura. Então, esse termo, né, devido a essa conexão entre diferentes povos, localidade, cultura, ficou conhecido como a globalização da cultura, tá bom? Então, nós iremos, a partir de agora, falar sobre essa questão, né, da globalização, da interligação entre diferentes povos, diferentes culturas, que é o que nós vemos aí nessas duas imagens. Nós temos aí na primeira imagem o mapa mundi e várias pessoas, né, conectado, né, seja ela através de suas culturas, seus costumes, tradições, os mesmos gostos por filmes, séries, entre outros, né, que faz parte de nossa cultura. Tanto na primeira imagem como na segunda imagem nós vemos essa conexão, né, essa globalização entre diversos povos, diversas culturas de vários lugares. Em seguida, vamos trazer a questão dos meios de comunicação, né? Como o cinema e a internet favoreceu bastante essa comunicação, essa ligação entre diferentes povos, que ajuda a difundir a cultura ocidental, que se impõe em países e sociedade com diferentes o quê? Costumes, valores, crenças, promovendo muitas vezes uma uniformização, né, cultural, em que os valores dominantes se sobrepõem às culturas locais. Continuando falando sobre a globalização da cultura, vamos focar falando dos Estados Unidos, né, que dominam a produção de cultura, né, em massa do mundo. Os filmes, por exemplo, de Hollywood, né, são produzidos para o mercado mundial, visando o quê? Um público o mais amplo possível. As produções dos Estados Unidos lideram o faturamento no mercado do cinema, né? Então, vários filmes são feitos lá nos Estados Unidos e eles vão sendo que exportados, né, para várias partes do mundo inteiro. E com isso vai levando a sua cultura, seus costumes através dos filmes e entre outras coisas também, né? As séries, por exemplo, né? São produzidas, por exemplo, nos Estados Unidos e exibidas nas redes de televisão de diversas partes do mundo. E retrata a vida de quem? E os valores de quem? Dos Estados Unidos, estadunidenses, né? É bem interessante essa questão da globalização da cultura, né? Porque envolve muitas pessoas, muitas culturas, né? Esses produtos culturais são exportados e assistidos por milhões de telespectadores, né? Disseminando valores, hábitos e traços culturais que vão sendo o quê? Assimilado pelo público estrangeiro ao longo do tempo. É o que nós vemos bastante em nosso cotidiano, né? Outro exemplo da exportação dos produtos culturais são os espetáculos, né, teatrais. Por exemplo, em Nova York, né, avenida na qual se encontram vários teatros famosos por suas apresentações musicais, que são reproduzidas em diferentes cidades no mundo, né? É bem interessante essa questão aí. Então, agora nós iremos falar da questão da indústria cultural, né? Que diz que em 1940 o filósofo alemão Theodor
Adorno, né, apontou que a expansão da produção industrial, somada ao crescimento da produção cultural e da propaganda, estaria o quê? Vinculada à criação de uma indústria cultural, cuja principal estratégia seria criar, desenvolver e difundir por meio de quê? De televisão, rádio, cinema, arte, livros, revistas, propagandas e etc, né? Um estilo de quê? De vida consumista, além de formar padrões culturais ligados aos hábitos de consumo, né? Então se chama o quê? Uma indústria cultural, onde várias coisas são envolvidas. Podemos constatar essa visão, né, de Adorno em programas televisivos, como as novelas, que incentivam abertamente estilo de vida o quê? Mais consumista, né? Consumir cada vez mais. A indústria cultural, por meio da propaganda, estimula o quê? O desejo de consumir os chamados artigos da moda e a troca constante dos produtos, que rapidamente se tornam antigos, né? Obsoletos, antigos. Então, é um fato bem interessante, né? Essa questão da globalização da cultura, porque envolve o quê? A conexão entre diferentes culturas, diferentes povos, e sempre vai ter aquela relação, né? De certa forma, um povo com o outro através dessa globalização. Então, eu trouxe para vocês uma questão que diz assim, baseado no conteúdo abordado, né, sobre a globalização da cultura e os seus conhecimentos, responda. Letra A. Explique a relação entre a globalização e a cultura. Que relação tem, né, a globalização e a cultura? Então, vocês vão falar dessa questão da globalização, de que forma a globalização tem relação com a cultura. Vocês podem citar países, né, que se destacam nessa questão. Então, baseado no conteúdo na aula de hoje, vocês vão responder essa questão, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima.